Aí ela falou que quando tu fizer o comentário, tu dá uma seguradinha, aí ele já comenta. Se tu quer fixar, eu fixo. Oi, boa noite, pessoal. Regina, minha amiga querida. Boa noite, vamos entrando. Boa noite. Que bom que vocês estão aqui comigo para mais uma live. Vamos aguardar todo mundo entrando. Obrigada pela presença. Vocês estão vendo como eu estou melhorando? Agora eu consigo colocar um título, gente. Olha que legal. Oi, Eliane, seja bem-vinda. O Paulinho Quintal, quanto tempo, Paulinho, que eu não vejo, não falo com você. Seja bem-vindo também. Gente, vocês têm que dar um desconto pra mim, que eu tô sem óculos, tá? E eu fico vendo assim meio... Obrigada. Vão chamando, vão mandando aviãozinho pras pessoas, gente, pros amigos de vocês. Vão chamando os amigos para participarem. Vamos aguardar, vamos esperar um pouquinho mais. Mandem aviãozinho, vocês sabem mandar o aviãozinho? Tem uma setinha que é um avião que dá para vocês irem enviando para os amigos. Façam isso aqui, gente. Ajudem a sua amiga também a divulgar esse projeto bem importante para a gente conversar e trabalhar sobre autismo na área educacional. Vamos aguardar. Oi, gente, me ajudem a divulgar. Eu mandei uma mensagem informando que nós hoje teríamos no YouTube, mas infelizmente teve um probleminha e não vai ser possível hoje o YouTube, tá? Porque o canal foi criado ontem, aí são questões técnicas, que como ele foi criado ontem, não é possível hoje eu usar ele ao vivo, acredita? E a gente não sabia disso, então infelizmente não vai dar pra transmitir no YouTube também ao vivo. Triste, né? Mas amanhã eles essa live já vai ser colocada lá no canal. Mas o canal já existe, vocês podem procurar. Mas amanhã ela vai estar no canal, tá? Vamos lá, meu povo, me ajudem a divulgar, chamar os amigos, pra gente conversar hoje sobre estereotipias. Vocês que estão entrando, lembrem que a minha proposta, né, é a gente trabalhar com autismo na área educacional. Eu recebi alguns comentários, né, assim, eu estou recebendo bastante feedback bem positivo, graças a Deus. Eu recebi alguns comentários de pais falando que professora, você nem fala de pais, você fala de professor, mas a gente também quer saber algumas coisas e tal. Mas eu quero dizer que a proposta desse projeto, ela é para educadores mesmo, né? Os pais e se beneficiarão com certeza de informações que vão ser repassadas aqui, mas a proposta principal, primária, é a gente ensinar professores, porque eu sou professora, eu sinto na pele, né, as angústias de como atender de uma forma bem positiva os autistas. Então esse projeto ele surgiu de uma angústia pessoal minha, né? É bem pessoal mesmo, de ver, às vezes, se sentir tão impotente diante de alguns comportamentos que eu não conhecia. Então a proposta ela é para educadores, né, primariamente, mas que, como eu disse, vai trazer benefícios sim para todas as pessoas que assistirem. E olha como vocês viram que eu melhorei aqui também, ó, tem um cenáriozinho, mas foi bem pensado para vocês, para apresentar, né, um ambiente mais agradável. Tem até uma planta original e ao vivo, tá? Uma planta viva, não é artificial não, pessoal. Então, foi tudo bem pensado para vocês. Gente, eu acho que já deu um tempinho para entrar, vou mandando
vão mandando o aviãozinho. Ai, a Érica Giovana, a doutora Érica, ela é neurologista, né, doutora Érica? Obrigada pela tua presença na live, muito obrigada. Eu queria, antes da gente começar, dar alguns lembretes, tá, gente? Dar alguns lembretes. Na bio do meu Instagram, vocês vão encontrar o link do YouTube, vocês vão encontrar um link para se inscrever, colocar o e-mail de vocês para receberem as notificações e também o link para o Face, tá? Só vocês clicarem lá, se inscrevam no canal para a gente ir crescendo essa corrente de auxílio, né, de informações relacionadas ao autismo no mundo educacional também. A Érica fica à vontade, a doutora Érica, para comentar também, dar sua contribuição, tá? Muito obrigada pela tua presença mais uma vez. Então, para quem ainda não me conhece muito bem, né? Eu sou Juliette, sou professora e eu trabalho com autismo já há quase 8 anos, né? E no início do ano que vem, completam 8 anos que eu trabalho exclusivamente com pessoas autistas. Sou especialista em autismo e me propus, como eu falei, a fazer essa live. Não essa live, esse projeto, porque eu via necessidade, sim, de conversar com professores, os professores terem um conhecimento muito maior sobre o autismo na prática educacional, mas não só professores, né? Em algum momento lá atrás, em outras lives, eu falei para vocês, conversei com vocês, que educador é todo mundo que está dentro do ambiente educacional, dentro da escola. Então não é exclusivamente para professor. O professor, sim, ele passa um tempo bem maior, né, com o autista, porque ele está em sala de aula. Então, se ele está na escola durante 4 horas, ele passa menos tempo num ambiente de recreio, mais coletivo, assim, sem ser educacional, de sala de aula mesmo. E o restante do tempo ele passa em sala de aula. Então o professor tem sim esse contato bem maior, mas educador nós temos que ter em mente que é todo mundo que está dentro desse ambiente escolar, né? Então hoje e eu aprendi mais outra coisa, gente, coloquei um título. E hoje nós vamos falar sobre estereotipias, que é algo muito comum. Todo mundo que trabalha com autista vai se deparar com algum tipo de estereotipia. E nós temos que conhecer para saber o que fazer, né? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Eu tenho que aceitar isso, deixar acontecer? Ou eu vou combater de que forma, né? Então, como a gente já conversou em outros momentos, existem alguns... O DSM-5, né? Que é o Manual de Transtornos... Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, ele apresenta... ele faz uma listagem de características que são apresentadas pela pessoa com TEA, pessoa que tem autismo. Existem alguns déficits que essas pessoas vão apresentar no decorrer da vida. E nós conversamos já algumas semanas atrás, nós falamos sobre esse déficit na interação social. Hoje nós vamos conversar sobre esses movimentos repetitivos ou restritos, né? Que tem a ver, tá na área comportamental, que tem muito a ver com comportamento, com atividades, né, repetitivas que esse indivíduo apresenta. Então hoje nós vamos conversar e desde já eu já quero deixar marcado com vocês, quinta-feira, depois de amanhã, para a gente conversar sobre o último tópico, né, que são 3 áreas bem afetadas no indivíduo com autismo, que vai ser, nós já conversamos sobre a interação social, nós vamos conversar sobre a comunicação social e hoje nós vamos falar sobre esses comportamentos repetitivos ou restritos, tá? Então, dentro disso, existem as estereotipias, né? E o que são estereotipias? E ela tem um outro nome que alguns autistas eles não gostam de chamar de estereotipias, eles chamam de STEMs, e é um termo em inglês que nada mais é do que se autorregular. E no nosso caso, eu vou sempre me referir a estereotipias, tá? Que é mais comum, aqui no Brasil a gente usa muito, você vai sempre ouvir esse termo de estereotipias, né? Então, o que são estereotipias? É uma ação sensório-motora, repetitiva, e aparentemente ela não possui nenhuma função social. Isso é uma estereotipia. Então, são ações sensório-motoras, né? Que são realizadas por esse indivíduo. Ai, alguém tá mandando um abraço.
Abração, Luiz, desde o Chile, né? Obrigada, Luiz, meu amigo lá do Chile. Então, as estereotipias, elas são essas ações sensório-motoras. E elas aparecem em alguns momentos na vida desse indivíduo com TEA. E em que momentos são esses, né? Elas ocorrem quando esse autista ele é bombardeado por estímulos sensoriais. E aí ele não sabe o que fazer com isso, então ele faz uso dessas estereotipias para ele se autorregular, para ele processar essas informações, esses estímulos que ele recebeu, porque vocês lembram, né, que inclusive nós já conversamos sobre isso, né, que os autistas eles possuem sim uma defasagem no processamento sensorial, né? Então eles têm essa defasagem e eles precisam arrumar estratégias para organizar internamente esses estímulos sensoriais que eles recebem, né? Então, eles são bombardeados e eles precisam seria uma válvula de escape, né? Mais ou menos isso. E dentro dessa válvula de escape deles, né? Porque se a gente parar para pensar, todos nós temos uma válvula de escape, né? Nós também estamos ansiosos, né? Aí a gente começa a balançar as pernas, quem sabe, mexer nos dedos. Então, todo mundo arruma estratégias para organizar esse excesso ou esse bombardeio de estímulos, né, que nós estamos recebendo. Então, os autistas fazem uso das estereotipias para isso, né? Quando eles se sentem bombardeados. E vale ressaltar aqui que esse bombardeio de estímulos, eles não são de acordo com o que eu vejo, estou vendo, né? Eu, por exemplo, a professora Juliette atendendo um autista. Às vezes eu acho que está tudo muito normal, mas para ele não. Por exemplo, nós temos a capacidade de colocar alguns barulhos, esses estímulos sensoriais, mesmo em segundo plano. Por exemplo, nós estamos alguém está fazendo uma palestra, estamos num auditório e nesse auditório tem um ar-condicionado ligado. Aquele barulhinho, nós conseguimos colocar ele em segundo plano e focar no que o palestrante está falando. O autista não. Eles não conseguem, né? A maioria deles não consegue fazer isso. E aquele barulho, por exemplo, né, se ele tiver uma hipersensibilidade auditiva, aquele barulho incomoda ele a ponto dele precisar se autorregular. Às vezes não é um barulho, às vezes são coisas, gente, que a gente pensa assim, nossa, não é possível que isso é assim. Às vezes é um foco de uma luz, que essa luz, por exemplo, bate numa cortina ou numa persiana ou em um cartaz na sala e isso brilha aos olhos dele. Isso não causa muita estranheza para ele e aí ele precisa se autorregular e ele faz uso das estereotipias, né? Então a gente tem que lembrar muito disso, de que não é porque eu, neurotípica, não estou sentindo que o autista não pode sentir também, que seja invenção da cabeça dele, né? Coisas desse tipo. Eu conversei com uma mãe que disse que o barulho do despertador, pensa só, né? O barulho do despertador ou o barulho do telefone faz a filha dela, a autista, ficar tão desregulada que ela começa a se puxar os cabelos. Você imagina? Um barulhinho que a gente consegue colocar em segundo plano, né? Então, essas estereotipias, a gente tem que lembrar disso. Elas aparecem quando esse autista é bombardeado com estímulos sensoriais. Então, esse bombardeio é pessoal. Nós temos que levar isso em conta, que não é porque eu não vejo que não esteja acontecendo, né? E lembrando que as estereotipias, elas possuem múltiplas funções. Isso é uma coisa que nós que trabalhamos com autistas, que entramos em contato com os autistas, nós temos que ter isso sempre em mente. Múltiplo, sempre múltiplo. Que nós não vamos encontrar nenhum autista igual, nós não vamos encontrar nenhuma estereotipia. Algumas são iguais, claro, mas não seguem o mesmo padrão. Vocês lembram, quem está aqui, que já trabalha com autismo,
que o símbolo do autismo é um quebra-cabeça? Isso significa o quê? Que o autista, assim como um quebra-cabeça, nenhum deles, o quebra-cabeça não tem nenhuma peça igual. Da mesma forma, nós não vamos encontrar nenhum autista igual ao outro. Nós temos que sempre levar em conta essas especificidades. Por isso que as atividades, né? Todo o trabalho com autista, ele é bem individualizado. Então, as estereotipias, elas possuem múltiplas funções. Então, dentro dessas múltiplas funções, né, o autista pode apresentar estereotipias quando ele está entediado, ele pode apresentar quando ele está muito feliz, ele pode apresentar ainda quando ele está com tempo ocioso. Eu trabalho com professores, né? Sou professora e eu sempre falo isso com o grupo de professores com quem eu trabalho, né? Que deixar um autista com tempo ocioso é prejuízo para ambas as partes, tanto para o profissional quanto para o autista, mas muito mais para o autista, porque ele sofre prejuízos, né? Nós, neurotípicos, a gente consegue se adaptar a algumas coisas, eles não. Então, até virou uma piadinha lá no trabalho, né? Que eu falo sempre sobre o tempo ocioso, evitar deixar o autista com tempo ocioso. Isso eu aprendi desde muito cedo. Desde muito cedo, trabalhando com autistas em sala de aula, que quanto mais eu deixasse esses alunos à vontade, pior era para eles e para mim, que teria que controlar, porque eles começavam a ou bater no colega, ou se autoagredir, ou derrubar as atividades. Então, eu tinha que seguir exatamente o cronograma, porque quando acabavam as atividades e eu trabalho num lugar maravilhoso, graças a Deus, que é um lugar especialista em autismo, onde tudo é muito bem programado, as atividades são todas programadas, o cronograma de atividade, de atendimento para o autista, se ele for seguido à risca, tudo funciona muito bem, sabe? Os tempos são bem cronometrados, terminando uma atividade já tem outra. Então eu aprendi desde cedo que era necessário, sim, manter esse autista em atividades prazerosas. Também não é manter ele ocupado para que ele não tenha tempo ocioso, mas em atividades entediantes, porque ele também vai realizar atividades, ação estereotipada, né? Então nós temos que ter todo esse cuidado. E sem sombra de dúvida, as estereotipias, elas são o que mais causa estresse nos familiares, nos cuidadores. Por quê? Porque elas afetam, tem estereotipias que elas são tão invasivas, né? Elas afetam muito esse indivíduo a ponto da família não saber como lidar com isso em público, por exemplo, né? Existem estereotipias de vários tipos. Nós vamos falar, eu vou dar alguns exemplos ainda mais pra frente. Mas existem, os familiares ficam muito estressados com relação a isso, porque compromete muito a qualidade de vida desses indivíduos com TEA, dependendo do tipo de estereotipia que ele apresenta, compromete muito essa qualidade de vida, causa sérios transtornos para esse indivíduo, e o familiar não sabe como lidar com isso, né? Ele procura uma forma para lidar com isso e às vezes ele não encontra, e a forma que ele encontra é evitar o contato com outras pessoas. Evitar o contato com outras pessoas, então ele já começa a fugir de interação social. Aí vocês lembram que é exatamente nesse campo que o autista é bem comprometido? Ele tem déficit de interação social. E as estereotipias, elas forçam esse familiar, que não sabe lidar com isso, a cada vez mais se anular. Cada vez mais ficar dentro de casa. Ele evita o convívio social. Ele começa a sair de casa só para aquelas atividades essenciais, como levar para o médico. Por quê? Porque, infelizmente, gente, a sociedade, né? Nós como sociedade, nós estamos acostumados a um padrão de comportamento, e tudo aquilo que foge desse padrão que a gente conhece como certo, a gente acha muito estranho, causa muita estranheza para nós, né? Então esse familiar que não sabe se comportar diante dessas estereotipias, ele começa cada vez mais a se
excluir, se auto-excluir da sociedade de questões de lazer por conta de não saber como lidar com estereotipias e também pensando no geral, na sociedade em geral, né? Então a gente já tem que pensar o quê? Que nós, como educadores, cabe a nós também trabalharmos com essa desmistificação de comportamentos não típicos, né? Porque nós sabemos que existem comportamentos que são normais, né? Então, tipo, se a gente está num ambiente, a gente espera um ambiente aí coletivo, né? Eu estou num restaurante em algum lugar, a gente espera que a gente tem mais ou menos um padrão, como que as pessoas devem se comportar ali. E se alguém se comporta de uma outra forma que não cause nenhum tipo de agressão, nem para ele nem para o outro, mas é estranho ao que nós conhecemos como certo, para nós causa estranheza. Então nós temos que começar a nos abrir mais para esses comportamentos que não são comportamentos padrões, que a gente já está acostumado, né, sobre isso. Então nós temos que buscar, conversar, isso que nós estamos fazendo aqui é uma das formas, buscar conhecimento para que quando a gente estiver diante de um comportamento não típico, a gente não achar nada tão estranho, não ficar olhando com aquele olhar de assombração, né, que a gente viu alguma coisa. Então, as estereotipias, elas podem ser, eu vou falar aqui de alguns exemplos, né? As estereotipias, elas podem ser motoras, elas podem ser de fala e elas podem ser também o uso disfuncional de objetos. Elas podem aparecer também no uso disfuncional de objetos. Então, as estereotipias motoras, um exemplo, são aquelas pessoas, vocês já viram, isso é bem clássico, né? Aqueles autistas que ficam balançando o tronco, frente para trás, eles ficam sentados se balançando. Se você, educador, que trabalha com autista, ainda não viu nenhum autista se comportar assim, se prepare que você vai ver ainda, tá? Porque isso é comum, é o mais comum, essa estereotipia motora de ficar balançando o tronco para frente e para trás. Isso quer dizer que todos os autistas vão ter essa estereotipia? Não. Lembra da palavrinha múltiplo, tá? Isso vai estar sempre vindo à tona nas nossas conversas. Nenhum autista é igual ao outro. Então, um exemplo de estereotipia motora é esse, né? De balançar o tronco. E outro exemplo, bem comum também, são os flaps das mãos. Autistas eles estão muito felizes, ou muito estressados. Lembra daqueles critérios? Ou está entediado, ou muito feliz. Não é só coisa ruim, não. Às vezes ele é muito feliz também. E ele começa a balançar as mãozinhas assim. E balança as mãozinhas. Vocês já viram isso também. Ou bater palmas, né? Isso também é uma estereotipia, é um exemplo de estereotipia motora. E aí você agora é educador, exclusivamente professor. Avalie isso, pensa só nisso. Um autista seu em sala de aula com 25 outros colegas e você ensinando algum tipo de atividade no quadro, aquele momento que requer concentração, que você espera aquele comportamento bem típico de todos os alunos, né? E de repente, só você falando, todo mundo prestando atenção e aquele aluno lá no fundo começa ou a pular, saltitar, ou bater com as mãos, ou fazer qualquer tipo de barulho. Isso não causa estranheza? Então nós temos que pensar nisso, em desmistificar esses comportamentos que não causam nenhum malefício, né? Claro que tem os momentos, né? Não vamos nem entrar nesse mérito, mas que não causam nenhum malefício para esse autista e é uma forma dele se regular diante daquele bombardeio de estímulo que ele recebeu, né? Então a motora, esses dois exemplos, alguns exemplos mais eu dei, né? Mas são exemplos bem clássicos de estereotipias motoras. A estereotipia do uso disfuncional de objetos também tem uns clássicos, né? Que um deles é enfileirar carrinhos, por exemplo. Né? Uma criança, inclusive isso é um critério para o alerta dos pais, né? Aquele sinalzinho de alerta fazer pim e acender. É uma criança que ela tem vários brinquedos, por exemplo, você está na sala, o seu filho está na sala, você brincando com ele, aí você derruba aquela caixa de brinquedos e ele pega os brinquedinhos e começa a enfileirar todos eles. Esse é um dos indicadores. Isso não quer dizer que a criança que enfileira brinquedo, ele é autista, gente, pelo amor, né? Mas isso é um dos indicadores, sim, que pode acender uma luzinha de alerta. Enfileirar brinquedos. Pegar outro clássico é pegar o carrinho
né? E virar ele de cabeça para baixo e ficar rodando a rodinha dele assim. E essas estereotipias, gente, o autista ele passa horas assim, se ele não tiver nenhuma intervenção. Ele passa horas, ele não cansa de ficar rodando aquela rodinha. Eles não usam o objeto funcionalmente. É como se, às vezes eu dou uns exemplos meio assim esdrúxulos, tá? É como se fosse eu comprasse, por exemplo, uma máquina de lavar roupa, que ela vem com manual, a função dela é lavar roupa. E eu quero fazer suco agora dentro da minha máquina, né? Então, é um uso disfuncional de um objeto, né? Eu estou falando, eu dei um exemplo bem grosseiro, mas autistas, eles geralmente usam objetos de forma disfuncional. E aí cabe um outro aspecto que também deveria entrar no currículo escolar, que é ensinar a brincar. Porque as brincadeiras, elas não são só para distrair a criança. As brincadeiras, elas trazem, sim, fazem com que a criança estimule a imaginação, ela desenvolva seu raciocínio, ela consiga criar hipóteses, elaborar situações. Então, as brincadeiras, elas não são só para diversão. Elas têm, sim, a sua função dentro do desenvolvimento saudável de um indivíduo, né? Então, esse uso disfuncional do brinquedo, ele é muito prejudicial, sim, para a criança, né, em pleno desenvolvimento. E o outro tipo de estereotipia é a estereotipia da fala. Eu também como eu trabalho só com autistas, eu tenho exemplo de todos esses, né? Às vezes um professor em sala de aula com alunos incluídos, uma sala de aula regular, que recebe alunos com alguma deficiência incluídos, ele pode não ainda ter visto algumas dessas estereotipias, né? Mas você vai encontrar na sua jornada educacional, você vai encontrar autistas que vão seguir esse padrão aí de estereotipias motoras, uso disfuncional de objetos e de fala. Então, nessa questão da estereotipia de fala, eu também já tive contato com autistas que ficavam todo minuto. E lembra que para ser uma estereotipia tem que ser uma ação repetitiva e aparentemente sem um uso social, né? Sem um fim social. Ele ficava repetindo todos os minutos, todas as horas, todo o tempo que ele podia, que ele era um autista que possuía a comunicação verbal, e ele ficava falando as vinhetas da televisão. Tudo que ele assistia, ele sabia as propagandas da Sky, ele sabia esses jornais locais, sabe? Ele sabia todos, ele ficava toda hora, e ele ainda impostava a voz e falava, né? Eu não lembro ainda, porque faz muito tempo que eu trabalhei com ele, e eu não lembro quais eram as propagandas da época, mas ele falava essas propagandas e ele ficava repetindo e repetindo e repetindo com a voz impostada ainda. Também já atendi autistas que eles fazem repetição de perguntas. Num primeiro momento, parece que é uma pergunta, nossa, ele tá querendo interagir, né? Mas não é. É uma estereotipia, que é do tipo... deixa eu ver um comentário aqui. Meu filho fala... Isso mesmo. Outro exemplo que tem um comentário aqui de repetir a mesma coisa, tipo um desenho que ele assistiu. É muita repetição. Isso é muito comum. Isso é uma estereotipia. Então, autistas que fazem perguntas. Quantos anos você tem? Qual é o seu nome? Qual é o nome da sua mãe? E aí você acha que ele está querendo conversar com você, mas ele não está conversando com você. Porque aí você responde. Meu nome é Juliette. O nome da sua mãe é Antônia. Aí você continua fazendo uma atividade com ele, e aí daqui a pouco ele fala de novo. Qual é o seu nome? Qual é o nome da sua mãe? Quantos anos você tem? E ele faz as mesmas perguntas, aí faz pra você, aí faz pra outra pessoa, aí você desce pro lanche, ele encontra, por exemplo, a merendeira na escola, ele faz a mesmíssima pergunta. Aí você anda mais um pouco, ele vai lá pro professor de educação física, ele faz a mesma pergunta. Aí você vai, e ele vai sempre repetindo as mesmas perguntas. Então a gente tá vendo aqui alguns comentários, né, de pessoas de crianças autistas, de mães dando depoimentos, alguns filhos, né, que empilham o carrinho, enfileiram o carrinho, coisa assim. São estereotipias bem comuns essas, né? Então elas fazem a questão da fala, isso também cabe pra gente sair dessa mistificação de que autista não fala.
E se ele fala, ele não é autista. Não, isso não é verdade, né? Então, o autista que possui a comunicação verbal, ele pode sim apresentar estereotipias de fala, essa repetição, né? É uma ação repetitiva, contínua e sem um uso social, né? Então, esses três tipos de estereotipias, e eu queria só fazer um parêntese, e falar um pouquinho sobre uma estereotipia que é muito, muito assim, ruim da gente entrar em contato com ela. Geralmente a gente fica bem abalada, que é a automutilação ou a autolesão. Isso acontece muito, gente. Eu acredito, né? Como eu trabalho numa instituição especializada, eu acredito que lá é bem mais comum do que na escola regular, né? Na escola regular, não sei como é que funciona essa questão desses autistas que se automutilam. Eu queria só falar um pouquinho sobre isso. O que seria essa automutilação ou autolesão? São pessoas que dentro... pode sim, alguém está perguntando aqui se autista pode ser Down. Pode sim, tá? Pode ter. Eu já tive um aluno que ele era Down e autista. Então, essa automutilação, ela é bem complicadinha, porque eu já tive um aluno que ele se mutilava a ponto de ele ficar inteiro. Os braços dele, ele literalmente arrancava os pedaços do braço dele, das pernas, onde ele alcançava, ele arrancava os pedaços. Isso eu tô falando de um caso super extremo, que ele pegava pedaços muito grandes do corpo e ele mutilava. Mas tem aqueles que se mutilam arrancando só assim, ó. Tem aluno que fica arrancando esse cantinho aqui da mão, esse corinho, fica sangrando. Isso é uma automutilação, né? Tem autistas que eles batem a cabeça contra a parede. Eu tenho uma amiga que ela sempre conversa sobre isso, que ela foi para São Paulo, a minha amiga Verônica, né? Ela foi para fazer um treinamento, né? Numa instituição especializada. E ela viu um autista que ele tinha tanta estereotipia de bater a cabeça na parede que ele andava com um capacete. Era necessário ele ficar o tempo inteiro com um capacete para poder minimizar os prejuízos físicos, né? Os prejuízos físicos dele. Então, essas estereotipias de autoagressão são várias, né? De crianças que socam vidro. Elas não podem ver um vidro, elas socam vidro, aí aquele vidro quebra, corta a mão. Toda uma situação de socar mesmo a parede, assim, o móvel, né? Isso aqui ficou todo marcado. Estereotipias isso é muito comum você ver na autoagressão, na automutilação, né? Na autolesão, eles terem marcas, aqueles calos bem escuros de fazer de se morder, de apertar partes do corpo, ou aperta as mãos, ou se auto-aperta mesmo, morder, é muito comum. Então você vê muito, né? Eu vejo muito isso, autistas com aqueles calos enormes aqui nesse espaço da mão, né? E aqui nos braços, nesse canto do braço. Então existe sim essa automutilação, né? Que a gente tem que ver como que nós vamos trabalhar com isso, né? Então, diante disso, a gente pode conversar. Gente, eu sei que tá tendo um monte de falinha aqui, mas eu não tô conseguindo ler, eu tô meio ceguinha. Depois eu leio para vocês. Mas, então, diante disso, eu venho para a pergunta que é o título da nossa live. Diante disso que eu conversei que eu tô passando aqui para vocês, nós devemos, então, aceitar ou combater as estereotipias. Nós, como educadores, qual é o nosso papel? O que nós vamos fazer diante disso? Quando eu me deparar com um autista diante das suas estereotipias, que como eu falei para vocês, ai meu Deus, aconteceu uma tragédia ali atrás, no meu quadrinho. Diante disso, esse autista, eu aceito ou combato? Se eu for combater, de que forma que eu posso fazer isso, né? Então, eu já apresentei para vocês e eu já falei com vocês que existem estereotipias que não são prejudiciais.
Existem estereotipias que elas só autorregulam esse indivíduo. E elas não fazem mal. Aí eu volto lá para minha fala, vou repetir aquela primeira fala que eu disse sobre nós termos que desmistificar para a sociedade comportamentos não típicos. Comportamentos que não fazem mal. Qual é o mal que uma criança está fazendo para ela ou para outro se ela ficar balançando as mãozinhas dela? Nenhum. Mas que causa estranheza? Causa. Eu já recebi pais que já chegaram até mim. Falo, professora, eu queria que só autista de bom funcionamento, né? Autista nível, assim, grau 1. Professora, eu queria só que acabasse com esse negócio, você ficar balançando as mãos. A gente tá no restaurante comendo e daqui a pouco esse menino começa a balançar as mãos, as pessoas ficam olhando. A questão é que, não raro, os cuidadores, diante das estereotipias, eles querem exterminá-las. Mas não pensando no autista, pensando neles. Por quê? Porque, gente, nós seres humanos, a gente tem pavor de uma palavrinha assim, ó. Vulnerabilidade. Nós não queremos nos mostrar vulneráveis. E então, quando você tá, por exemplo, eu tô com meu filho, com a minha família, no restaurante, quem sabe, pode ser até no espetinho da esquina ou num restaurante super caro, não importa. E essa pessoa começa a apresentar movimentos estereotipados, alguma ação, né? Alguma estereotipia. O meu receio é, todo mundo tá olhando pra mim. Será que vão pensar que ele é doido? Será que vão fazer isso? O que vão pensar de mim? Eu penso em mim e não nele. Então, por isso que a maioria, na sua inocência, eu não vejo que seja por maldade, quer exterminar as estereotipias. E como eu falei pra vocês, não é só autista que tem ação repetitiva, né? Eu lembro que quando eu tava na pré-adolescência, na adolescência, eu roía muito a unha. Mas eu roía muito mesmo. E às vezes a intenção da minha mãe não era me fazer mal. A intenção da minha mãe era que eu parasse de roer as unhas. Às vezes a gente tava vendo televisão aqui, eu tava comendo a unha. Eu não sei quem come a unha aí, mas quem come unha, né, sabe que às vezes a gente achou um cantinho aqui de uma unha e quer arrancar o pedaço. E aí você coloca aqui no dente, tá chegando a minha mãe, ela virava assim, só dava um tapa na minha mão, aí a mão escorregava do dente, rasgava um pedaço da pele, só me machucava mais e me causava muita raiva. Então, punição não extermina estereotipias. Punição nunca foi o caminho, para nada. Então nós temos que intervir nas estereotipias que são prejudiciais. E essas estereotipias, sendo prejudiciais, a gente ainda tem que saber como intervir. Não é qualquer intervenção. A gente pode fazer uma intervenção negativa. Então a gente sempre tem que buscar a intervenção positiva. E como que eu alcanço isso? Buscando conhecimento. Eu trago para vocês dores minhas, reais, que eu senti na pele quando eu estava atendendo autistas e eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu trago para vocês o que eu penso que para vocês também são dores como eu também senti. Eu sei que vocês, quem atende autista, principalmente em escola regular, sente essas mesmas dores que eu senti, que eu sinto algumas vezes, eu vejo uma ou outra situação, mas hoje eu já sei como intervir em quase todas. Eu consigo me organizar para que eu faça uma intervenção positiva. Então essas dores, elas são reais, eu sei que para vocês também são, para quem é professor, para quem é educador, né? Então nós temos sim que fazer intervenções nas estereotipias que são prejudiciais, como eu falei, de automutilação, ou existem estereotipias que elas não são automutiladoras, mas elas causam muita estranheza, ou são realizadas em locais inadequados, né? Então, eu já vi exemplo de pessoas que tinham estereotipia por ficar tirando, baixando a roupa, o calção e subindo, baixando e subindo a bermuda. Não faz mal para ele fazer isso, mas isso não é aceito na sociedade. Ele na igreja, né, tá de calça, baixando e subindo a calça, baixando e subindo. Na escola, isso não é aceito na sociedade. Então nós podemos intervir nessas estereotipias sim, mas aquelas que não causam nenhum mal, nenhum dano,
a gente pode trabalhar para minimizar, né, para dar, para que esse autista só minimize um pouco mais, mas que ele continue fazendo os seus movimentos repetitivos, que ele se autorregula. A gente imagina só, você tá aqui numa entrevista de emprego, você tá aí há 1 ano desempregado, desesperado por um emprego, e aí você foi convidado para uma entrevista e lá você tá tão ansioso que você fica balançando a perna aqui embaixo da mesa, super ansioso, e chega alguém e fica dando chute na tua perna, brigando com, para de balançar a perna, isso aqui, essa perna. Com que objetivo? É mais ou menos isso que a maioria dos educadores e dos cuidadores querem fazer com as estereotipias dos autistas. Exterminar. E no caso, vamos pensar em nós primeiro. Você se sente bem se você está aqui nesse exemplo que eu dei e alguém brigando com você para você parar de balançar a perna? É isso que você quer receber de intervenção? Então vamos pensar também nessas intervenções positivas. Então, diante disso, nós já sabemos que existem estereotipias prejudiciais e estereotipias que não são prejudiciais, e nós vamos fazer intervenções nas que são prejudiciais. Quais os tipos de intervenção que nós podemos fazer? Existem alguns tipos, eu vou falar de 3. Primeiro tipo de intervenção é a medicamentosa. E essa intervenção, ela é muito difícil de nós educadores entrarmos nisso com a família. Primeiro que não é a nossa área, né? Nós sabemos que qualquer situação medicamentosa, ela é exclusiva da parte médica. Os médicos que estudaram, eles que têm todos os parâmetros, eles que sabem que tipo de medicação, como agir, quantidades, doses, mas é uma intervenção muito positiva, que é o uso de medicação, que não cabe a nós educadores, tá bom? Não somos nós que vamos indicar receitas ou remédios. Quem trabalha com autista sabe que o remédio famoso dos autistas é risperidona. O autista que ainda não tomou, ele ainda vai chegar lá e vai tomar, né? Risperidona é um remédio muito comum, muito prescrito na questão dos autistas. E não é porque o teu vizinho tem uma criança autista e toma 1 miligrama de risperidona que você vai falar lá pra tua irmã agora que descobriu que o filho dela é autista que ela tem que tomar risperidona também. Não funciona assim. Hoje ainda, eu estava conversando com um colega de trabalho que tem uma filha autista, né, jovem, e aí eu tava falando pra ele, né, olha, o senhor se assiste hoje à noite, né, a live, eu vou falar algumas coisas, assim, vou falar sobre... Ele falou, vai falar o quê? Eu falei sobre estereotipia. E aí eu falei, a tua filha tem, o senhor sabe. Aí ele falou assim, como é que o senhor combate? Eu falei pra ele, o senhor combate? Ele falou, mas é na hora. A filha dele é uma dessas que ela morde. Ele falou, na hora, nem fico discutindo nem nada, dou na mesma hora o remedinho dela pra ela se acalmar. Esse é um exemplo, a filha dele já é uma jovem adulta. Eu recebi, há pouco tempo, um casal com uma criança de 4 anos. Eles tinham recebido o diagnóstico de autismo há pouco tempo, uns 6 meses, mais ou menos assim. E eles estavam procurando ainda se encontrar nesse novo mundo, né? Ainda estão muito perdidos e tudo mais. E aí a gente conversando, em algum momento, e a criança não era muito agitada. E aí nós em algum momento conversamos sobre medicação, alguma coisa nesse sentido, né? Medicação, uso de medicação, alguma coisa assim. E aí essa mãe falou assim, eu não dou, tem aqui a receita disso, o médico passou a receita assim, mas eu não tenho coragem. Minha filha é muito nova, tadinha da minha filha, como que vai ficar tomando remédio assim? Isso vai fazer muito mal pra ela, não sei o que, e isso, gente, é muito complicado. Esse é um aspecto muito complicado para nós educadores entrarmos, tá? Nessa questão. Tem coisas que não cabem a gente. Então a gente também não vai tentar abraçar o mundo com as pernas, gente. O que cabe a nós educadores, quem sabe a gente dá um conselho bem raso ainda, e encaminhar para o profissional competente. Nós temos que lembra da palavra múltiplo do autista, que vai acompanhar toda a vida do autista. Ele precisa de acompanhamento multiprofissional. Isso quer dizer
que existem profissionais que estudaram, cada um na sua área, que vão tratar dessas questões. Então, durante a nossa conversa, essa mãe falou, né, assim, ela estava muito relutante, muito resistente à questão medicamentosa. E aí, desconversamos, fomos falar sobre outro assunto, e ela falou assim pra mim, em outro momento, que... E esses acolhimentos, gente, essas questões de familiares que chegam, é bem demorado, são assim, a gente demora horas, às vezes, conversando com esse familiar. Às vezes, essa pessoa, com essa mãe, ela, durante a conversa, ela falou assim, que ela estava muito triste, que tinha recebido, que ela tinha percebido, né, desde pequenininha, que a filha tinha alguma coisa diferente, ela não sabia dizer o que era, aí nesse processo investigativo chegou no autismo. Mas durante todo o processo, ela desenvolveu TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E ela começou a falar dos sintomas dela, como que ela estava, que estava muito difícil, que ela usou o termo que ela estava quase pirando, ela não dormia. E quem já sofreu com TAG, nem precisa ser generalizada, né? Quem é ansioso conta de um desconforto, de um desespero interno que causa. De um desespero interno que causa, né? E ela falou disso, desse desespero dela e tudo mais. E daqui a pouco ela falou assim, que ela foi ao médico. E o médico passou uma medicação para ela. E ela começou a tomar a medicação. E ela tinha melhorado muito, ela estava ótima. E aí foi a deixa que eu precisava. E eu falei para ela, senhora, tá vendo? Essa angústia que a senhora falou que sentia, que foi eliminada pela sua fala, né? Pela medicação. A sua filha sente a mesma dor, a mesma angústia. Só que ela não sabe falar. Ela não sabe fazer igual a senhora. E gritar pro seu marido, me leva pro médico que eu não aguento mais, tô ficar louca. Você vê que crueldade às vezes né? A criança não saber verbalizar que ela também tá desesperada. A dor dela é muito forte interna, mas ela não sabe verbalizar isso para você. Então os pais têm que pensar nisso também, né? Que uma das intervenções é medicamentosa. Às vezes é necessário. O que a gente tem que pensar? Claro que para uma criança de 4 anos, né, ou 3 anos, entrar em medicamentos, esses medicamentos mais pesados. Só que a gente tem que fazer uma análise dos prejuízos. O prejuízo é maior para essa criança tomando uma medicação, que vai vir, quem sabe, um prejuízo a longo prazo, ou deixar essa criança se automutilar, se agredir, viver nesse desconforto sensorial. Isso causa dores, angústias. É melhor, então, deixar o prejuízo menor, ela se mutilar ou ela tomar uma medicação. Né? Isso os familiares têm que pensar bem nisso, né? E nós, como educadores, quem sabe, se for preciso dar algum conselho bem leve, como eu falei para vocês, que seja mais ou menos nesse sentido, tá bom? Então, uma das intervenções é a medicamentosa, que é importante. Outra intervenção, como eu falei para vocês, nem todos os autistas vão apresentar as mesmas estereotipias. E nem todos os autistas vão ser bombardeados pelos mesmos estímulos sensoriais. Então, existem estímulos que vão bombardear o A, mas não vão bombardear o B. Tá? Então, a gente tem que levar em conta isso. Então, a segunda intervenção é eu detectar quais são os fatores estressantes para esse autista e minimizar. Então, às vezes, esse autista ele tem uma hipersensibilidade auditiva. Claro que eu não vou poder agora trancar ele dentro do quarto, dentro da minha casa, para ele não sofrer com os barulhos. Existem abafadores, não sei se vocês já viram, né, uns abafadores. Existem aquele protetor auricular, existem uns abafadores que são até bonitinhos, que parecem aqueles de neve, sabe? Lá no meu trabalho tem um autista que ele vai com o dele, assim, sempre. Feliz, todo faceirinho, todo lindinho, fica bem bonitinho. Sabe aquelas crianças que usam aquelas touquinhas de dinossauro, uns gorrinhos bonitinhos? Fica mais ou menos assim, todo fofinho, peludinho. E ele vai lá com o abafadorzinho dele, para minimizar,
para minimizar essa questão auditiva. Se é um fator visual, né? Vamos minimizar. De que forma? Quem sabe na escola conversar hoje, na minha sala, hoje eu dou aula para o 5º ano, por exemplo, e lá eu preciso ter cartazes, brilhos, que quem é pedagogo sabe que é muito brilho, muitas cores. Quem sabe eu não posso fazer um pouquinho menor? Se eu tenho um autista que tem uma hipersensibilidade visual, eu não posso reduzir, porque isso não vai afetar os outros alunos, né? Eu não vou retirar tudo, mas eu posso reduzir. Eu tenho que reduzir os fatores estressantes que causam essa angústia nesse autista. E também pode ser questões físicas. Exemplo, autistas que têm intolerância à lactose, por exemplo. Aí o pai, a mãe fica dando Nescau para ele, dando Toddy, né? Essas coisas, isso causa desconforto, muita dor, causa dor física. Então, um outro tipo de intervenção é essa intervenção onde eu minimizo os fatores estressantes, tá bom? São vários exemplos aí mais. E a última forma de intervenção são abordagens comportamentais. Eu vou trabalhar fazendo o quê? Esse campo dessas abordagens comportamentais é muito amplo, que não vai dar para eu focar aqui, falar que a gente pode fazer uma outra live em um outro momento sobre isso, tá? Deixa nos comentários se vocês quiserem que a gente converse sobre quais são as abordagens comportamentais que a gente pode ter com o autista para minimizar, reduzir essas estereotipias que são prejudiciais, né? Ou minimizar as que não são prejudiciais, mas que estão em excesso. Então, quando a gente aumenta esse repertório sensório-motor do autista, ele aprende a válvula de escape dele, ao invés de ser morder aqui, ele aprende uma outra forma. E isso tudo é ensinado. Então, nós temos que ter bem em mente principalmente esses 3 aspectos, né? Essas 3 formas de intervenção, que são super importantes e necessárias para que a gente consiga lidar positivamente no manejo, né, com pessoas autistas no ambiente educacional, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar aí, já vamos colocando, que eu já vou indo para o final, porque o tempo voa e eu falo muito, né? Então eu quero só lembrar a vocês que quinta-feira nós vamos fazer mais uma live, a última dessa série, e nós vamos abordar o último tema, né, que o DSM-5 apresenta, que são as questões, os déficits na comunicação social. Então nós vamos abordar esse tema, vai ser um pouquinho mais curta, que ele meio que se encaixa, ele casa com os déficits comportamentais, né? Comportamentais não, de interação social, meio que se casa ali. Então vai ser um pouquinho mais curta, porque a gente já conversou bastante ali. Então eu queria lembrá-los dessa live na quinta, desde já pedir de vocês que vocês divulguem, informem para pais, para professores, os amigos de vocês na escola. Eu sei que as escolas, nós estamos entrando de recesso, né? Os professores estão entrando de férias agora em janeiro, todo mundo está de férias. E eu quero dizer que aproveitem as férias de vocês. Eu sei que a escola, o ambiente educacional, assim, o ano inteiro é bem puxado. Aproveitem bem as férias, mas não vamos deixar de estudar e de aprender mais, né? Porque nesse momento aqui é o momento que a gente está mais relaxado, mas que nós vamos voltar para a nossa vida funcional e de ser professor, de ser educador. E a gente vai precisar desses novos conhecimentos. Então, vamos também nos divertir no nosso período de recesso, mas também lembrando de estudarmos, porque vocês sabem que é o conhecimento que liberta, né? Nós vamos nos sentir muito mais livres, nós nos sentimos muito mais livres, mais seguros, quando a gente sabe como intervir positivamente. Então, eu conto com vocês na quinta-feira, às 19h30, e na quinta-feira que vem nós já vamos ter YouTube. Porque tem muita gente que está falando comigo que não tem. Juliette, eu não tenho Instagram, não sei usar, e eu queria o link do YouTube. Quinta-feira que vem nós vamos ter, tá bom? Gente, então eu agradeço muito. Lembrando que vocês se inscrevam no canal do YouTube. Essa semana eu vou postar lá bastante coisa. Estou preparando um material bem legal para ficar sempre postando lá, postando aqui no Instagram. Um material que vai ser sempre bem enriquecedor, de trazer novos conhecimentos. Então eu conto com vocês mais uma vez, eu agradeço a participação de vocês e eu conto com vocês na quinta-feira para a gente aprender um pouco mais desse mundo tão peculiar
que é o mundo do autismo, principalmente no ambiente educacional. Gente, eu não consigo ler. Ah, para eu mandar o link do YouTube, deixa eu ver aqui. Tá na bio, pessoal, tá? Entra na bio que vocês vão ver lá o link do YouTube. Só entrar na bio, se inscreve lá no YouTube. Deixa eu tentar ler aqui algumas coisas, mas eu não enxergo, gente. Ah, tá. Tem aqui perguntando o que nós podemos fazer para melhorar estereotipias. Eu já dei as dicas, né? Algumas intervenções a gente pode aprofundar mais esses aspectos em umas próximas lives, tá? Mas eu dei assim umas dicas bem, umas pinceladinhas de 3 aspectos de intervenção bem positiva. Remédio para tomar, começou a tomar 2 anos, 7. E você acha que não faz mais efeito? Será que a Rafaela falou isso? Então, essa questão medicamentosa, como eu falei, ela é exclusivamente dos médicos, tá? Se você tá achando, eu sei que, gente, que a gente fala muitas coisas assim, a gente trabalha com real. O real é que o sistema público de saúde é muito difícil você marcar uma consulta. Eu sei de tudo isso. É marcar uma consulta, ser atendido. As consultas particulares são muito caras, mas essa questão aqui, infelizmente, eu não tenho como ajudar, porque ela é exclusivamente da área da medicina, tá bom? E é necessário, gente, é uma exclusividade da medicina, mas que vocês têm sim que correr e procurar essa ajuda medicamentosa. Se você acha que não está mais fazendo efeito, tem que buscar e levar para o médico para ele ver que forma que ele pode alterar ou, quem sabe, aumentar as doses, né? Porque também tem essa situação, gente. Às vezes você leva o seu filho e o médico passa uma quantidade de miligramas e aí essa criança em 1 ano, ela engorda muito. E aí essa miligramagem não tem mais o mesmo efeito, tá? Então tem que aumentar essa dose. Tem toda uma situação, mas como eu falei, que é médico, tá bom? Boa noite, é normal eles não seguirem uma rotina? Sim. Meu filho, quando compra coisas, tem que esconder, senão ele come tudo escondido. Sim, essas compulsões, elas são típicas, sim, no autismo, tá bom? Mas também tudo tem intervenção positiva, gente. Tudo pode ser tratado com intervenções positivas, ok? Aqui a Bruna colocou o link do canal do YouTube. Gente, então vou ficando por aqui. Boa noite para vocês. Obrigada pela participação mais uma vez. Um beijo e até a próxima.